Sejam bem-vindos à Escola Nacional de Concursos. Hoje a gente vai bater um papo aqui muito legal com a Luísa. Gente, a Luísa, ela vai se apresentar aqui melhor para nós. Ela está passando pelo processo aí da segunda fase da OAB. Ela foi aprovada recentemente na primeira etapa da ordem, inclusive ela foi aluna da Escola Nacional de Concursos no mega simulaço que a gente fez para prova da OAB. E por que a gente quis chamar a Luísa? Porque às vezes nós, estudantes, que a gente está no momento, no processo de alguma prova, seja da OAB ou de algum concurso público, a gente costuma escutar apenas quem chegou lá. Mas às vezes é muito mais interessante a gente escutar quem está vivendo o processo, quem está ali fresco, quem de fato está vivenciando o dia a dia de um concurseiro ou de um estudante da prova da OAB. Então, se você está passando por esse momento, assiste até o final, que a Luísa vai passar aqui dicas valiosas que a levaram a passar na primeira etapa e também compartilhar um pouquinho com a gente dos desafios para a tão esperada prova da OAB. Então, obrigada, Luísa, por ter aceito o convite. Se apresenta um pouquinho para a gente. De nada, é um prazer estar aqui. Meu nome é Luísa Barroso, eu sou estudante do 8º período de Direito da Fadivale. E eu decidi fazer essa prova da OAB porque eu acho que nós que somos estudantes de Direito, a gente sabe o peso que é a prova, né? E quando a gente termina o curso, minha mãe é advogada e foi o que ela falou comigo: Lu, tira esse peso dessas costas, porque o peso de depois de você estar formado, pensar, eu formei e agora ainda tem a prova da OAB, é muito maior do que se você estiver estudando e também as matérias estão todas frescas, você está tendo aula com seus professores, você já passar, imagina passar. E foi o que me fez querer fazer agora no 8º período, já terminar a faculdade com a carteirinha, se Deus quiser, da ordem na mão, né? Maravilha, maravilha. Inclusive, eu me identifico muito com você nesse sentido. Quando eu decidi fazer a prova, eu também estava na faculdade e eu pensei assim, eu vou aproveitar que não tem ninguém me cobrando isso aqui, porque quando a gente faz a prova com essa cobrança, é muito pior. E a prova também é muito psicológico, né? Sim. Você se preparou psicologicamente para fazer essa primeira etapa? Gente, eu vou falar uma coisa que eu acredito muito. Aham. Eu falo assim, eu tenho muita fé em Deus, eu já começo assim, primeiramente fé em Deus, eu acho que as coisas que elas têm que acontecer, elas acontecem. Uhum. Mas é uma coisa que eu falo assim, tem muita gente que fica assim, eu quero que Deus me ajude a passar na prova. Peraí, Deus vai te ajudar a passar na prova desde que você esteja fazendo o seu trabalho. Claro. Então, assim, primeiro fé em Deus e segundamente fé em você. Se você está se preparando, tá estudando direitinho, olha, gente, tô dando o meu máximo, eu tô estudando, o que eu posso, você fez o que você pode, então é aquilo assim, é o que eu falo assim, nessa questão psicológica, eu penso assim, gente, eu dei o meu máximo, eu fiz o que eu pude. Então, tá tudo aí pra acontecer. Sim, então, não tem por que você se desesperar. Até porque tem outras chances. E é você, eu vi muito isso nos cursinhos, eles falando, que é você contra você. A prova da ordem não é um concurso público onde você tá concorrendo com adversários. A prova da ordem, todo mundo passa, assim, desde que você se dedique. Isso. Uhum. Então, isso aí me deixa bem mais tranquila. E o que você achou mais difícil para passar na primeira etapa da OAB? Porque, para quem não sabe, gente, são 80 questões fechadas e, basicamente, você tem ali testado o seu conhecimento dos 5 anos do curso de Direito. O que você achou mais desafiador ali no momento que você estava fazendo a prova? Gente, eu achei mais desafiador, eu acho que é justamente essa questão de serem 80 questões e de variados temas, porque a gente sabe que cada um tem uma afinidade com uma matéria. Uhum. Por exemplo... Qual matéria que você achou mais difícil? Olha, gente, é uma coisa engraçada que eu vou contar, porque durante a minha faculdade, me perguntavam assim, qual que é a sua matéria favorita? Eu falava assim, olha, eu gosto de muita coisa, eu não sei falar qual que é a minha matéria favorita, mas a que eu mais odeio, eu passo longe, é Direito do Trabalho. E aí que veio o plot twist, porque eu peguei a segunda fase em trabalho. Gente! E eu comecei a estudar para a OAB nessa primeira fase, e eu simplesmente apaixonei por Direito do Trabalho. Eu errei uma questão de processo do trabalho e Direito do Trabalho, sei lá, se tinham 16, eu errei uma questão. Foi aqui que eu mandei melhor. E eu, assim, amei. Eu falo muito isso e isso serve, inclusive, para advocacia. Caso você exerça a profissão de fato, você vai ver isso. Às vezes é a área que escolhe a gente, não é a gente que escolhe a área. Isso é muito curioso. Você acabou se apaixonando pela área durante o estudo, né? Durante o processo. Muito curioso. E você já até adiantou pra gente, né? Você escolheu como segunda etapa o direito do trabalho. Isso.
Você tá gostando Tô. das peças? Eu ainda não comecei a produção das peças, eu tô mais ainda estudando a questão que tem Da aquelas questões... estrutura São 3 questões antes da peça, Isso, não é? sim, sim. Por enquanto eu tô nessa parte ainda. E aí eu vou começar a treinar, né? Fazer as peças. Eu nunca fiz uma peça trabalhista. Minha mãe é advogada previdenciária e também mexe muito com civil, então gostava muito de fazer peça para direito do consumidor, alguma coisa assim, mas o trabalho eu nunca fiz. Trabalho é novidade, É né? novidade. E o direito do trabalho, ele ainda tem a peculiaridade que o processo do trabalho é diferente, Sim. né, do processo civil, e isso pode gerar um pouquinho de confusão. Tudo muda, né? Mas você tá conseguindo levar bem. Tô. E assim, como é que tem sido seus rituais, assim, no dia a dia para estudar para a UAB? Conta um pouquinho pra gente. Eu tenho estudado, eu gosto de pegar... Eu não sou uma pessoa, igual eu vou falar, a doutora Vanessa me perguntou sobre a questão psicológica. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre o que eu conversei com meus colegas, porque eu tenho visto, eu acho que é um tema importante a gente falar sobre essa questão da ansiedade. Porque eu vejo que meus colegas têm falado demais, nossa, eu fico muito ansioso, eu dou crise de ansiedade. A gente sabe que nessa geração de hoje, as pessoas estão sempre muito ansiosas, querendo obter resultados. Ai, se eu não passar, o que vai acontecer? E eu acho que isso daí já, se você se sente assim, é primeiro trabalhar o psicológico para poder começar o estudo. Porque você pode saber de tudo, você pode estar muito empenhado nos seus estudos, seu psicológico te derruba na hora da prova. Verdade. Então eu fico mais tranquila e eu pego assim, gente, eu não vou me matar de estudar, eu vou estudar bastante, eu vou estudar no limite do possível. E eu pego de manhã, eu estudo... vejo videoaulas e depois eu dou uma paradinha, de tarde eu volto e aí, igual eu falei, eu vou começar a fazer essa produção de peças. Mas eu acho que assim, a gente tem que dar, ter um ritmo equilibrado, porque se você pirar, eu vou estudar, você vai pifar. X horas por dia, não vou mais encontrar meus amigos, Isso. não vou mais fazer exercício físico, não vou fazer mais nada. Tanto que você já até adiantou aqui antes do nosso bate-papo, né? Ela tava conversando comigo que ela machucou o dedo e não tá conseguindo fazer academia. E por conta disso já tá dando até uma surtada, né? Gente, eu tava conversando com a É importante, gente, o exercício físico, viu? Continue. O exercício físico. E eu vou falar um pouquinho porque eu sou estudante de educação física também. Eu faço nas faculdades. Meu Deus, e concilia isso com o estudo da prova Sim, da OAB. Eu tava fazendo isso, por isso que esse final de ano, eu até conversei com o pessoal que eu tô meio pirada, porque eu formo no meio do ano que vem em educação física e no final do ano em direito. Então, gente, no meu curso de educação física, ele falava muito sobre a importância do exercício físico, a importância que tem sobre a ansiedade e a depressão. Os hormônios que o exercício físico, ele libera quando você faz atividade física, são os mesmos hormônios que são... que contém nesses remédios que as pessoas tomam. Então, gente, eu falo assim, vocês não podem deixar de fazer exercício físico, uma atividade, uma caminhada que seja... eu vou só estudar. Não, gente, tem que ter equilíbrio, porque senão sai tudo fora do plano. É o que a gente falou aqui, você vai pirar e não vai dar certo. Então, mantenha uma rotina regrada e equilibrada. Acho que não pode ser muito... eu vou só estudar e também, vou largar pra lá. As outras áreas da vida que são igualmente importantes, né, pra chegar lá. Quando você foi fazer a primeira etapa da UAB, você tinha alguma metodologia para fazer a prova em questão de, eu tenho um tempo médio para cada questão, ou então alguma estratégia de faço as áreas que eu tenho mais facilidade primeiro e deixar as outras para depois? Você usou alguma técnica que às vezes você pode compartilhar com o pessoal? Essa questão da técnica, eu sabia que tinha uma ordem de questões. Por exemplo, começa com ética e depois, se eu não me engano, vem constitucional, administrativo. Então, eu sabia dessa ordem, né? Porque, pra quem não sabe, gente, no caderno da prova não vem o título de cada tema, né? Não vai falando assim, questões de ética, questões de direito do trabalho. Você que vai bater o olho e identificar a natureza. Mas pode continuar, Luiz. Aí eles tinham essas questões e eu vi algumas pessoas falando assim, se você tem mais facilidade, vai pra essa. Por exemplo, trabalho é lá no final, penal é um pouco antes de trabalho, processo de trabalho. Mas eu acho que a gente bagunça muito. Eu, pelo menos... Quando eu estudava no ensino médio, a gente fazia muito simulado. Eu estudei no Colégio de Bituruna por causa da questão do Enem. E uma coisa que eu falo, que é uma técnica que eu levo pra vida, porque a gente fazia isso muito lá, era de... eu faço um X nas questões, são 4 alternativas. Eu estou certa que essa aqui não, eu faço X,
dou um X na outra e deixo 2 interrogações. Vamos supor, se eu tenho dúvida. Eliminando, Eu vou né? eliminando. Eu acho que isso ajuda demais. Demais. Porque você vai ter, assim, são 4 alternativas. Se você elimina 2, você tá em dúvida entre 2, são 50% de chance de acertar. Verdade. Então, essa aí foi a técnica que eu usei. E a técnica para o estudo foi que eu gostei muito no simulaço que a gente fez, que foi uma técnica que eu levei, foi de... Lógico que a gente tem que estudar todas as matérias, mas, gente, façam questões. Questões. Eu tenho uma memória fotográfica muito boa, então, assim, Fazer questões te ajuda, foi o que te salvou, né? Demais. E a gente percebe que tem muita repetição, né? A banca da FGV, Sim. ela acaba repetindo o mesmo estilo de questões, só que mudam os personagens, Isso. muda uma temática ou outra, mas o estilo é muito mesmo. E quando você pega o jeito, Sim. acabou, você mata a charada. É muito mais fácil. Aí você vai aprendendo também, até mesmo a chutar. Sim, né? sim. Você vai aprendendo Eles falam técnicas de muito chute. isso. E isso ajuda demais na hora da prova. Eu vi muita gente falando isso sobre também as técnicas de chute. Gente, porque, igual a doutora Vanessa falou, realmente, tem pessoas que estudam, né, a banca da FGV para ver, eles não que eles sempre coloquem as mesmas questões, mas eles seguem um padrão. Um padrão, sim. Então, se você fizer várias questões, uma hora ou outra vai cair uma coisa que você vai ver, gente, mas eu fiz essa questão aqui. E aí muda uma coisinha ou outra, mas vai te lembrar. Eu acho que mais de 1.100, porque eu tinha um cálculo num cursinho que eu respondia várias questões. De todas as matérias, assim, eu respondi, eu acho que 1.160 questões e eu respondi 8 simulados. Eu fiz a OAB 39, a OAB 40, a OAB 41. Fiz o AB 36, o AB 35, tinham simulados inéditos. Você fez muito simulado. Muitas questões. Eu estudava mais por questões, e principalmente nas questões comentadas, porque onde eu errava, eu falava assim, não, é por isso e por isso tá errado. Aí eu gravava. E quando você foi fazer a prova da primeira etapa, você teve a sensação de que o tempo estava apertado ou você achou o tempo suficiente? Engraçado. Eu tinha cronômetro quando eu respondia esses simulados, que eu estava fazendo enquanto eu estava estudando, e eu gastava, em média, 2h30 para responder todas as questões. Só que, igual eu falei, como eu respondi muitas questões, às vezes, essas questões foram a parte dos simulados. Então, eu respondi 1.160 questões a parte e depois do simulado. Fez o simulado. Então, tinha questões que eu já tinha respondido. Então, já era automático, eu marcava. Então, acho que foi por isso que eu fiz... Por isso que seu tempo encurtava muito. Sim, muito rápido. Gente, eu gastei, pra prova, eu acho que eu fiquei... São 5 horas de prova. Eu fiquei 4h30 fazendo prova. Eu fiquei chocada, porque eu falei, gente, eu fazia tão rápido o simulado quando eu tava estudando, e eu gastei 4h30. Então, eu achei que foi o suficiente. Você achou que deu? Que deu. Que é suficiente. Não tem essa conversa de, não, o Não tempo dá não tempo, dá. não. Não, dá pra fazer. Dá pra fazer dá legal. Pra fazer tranquilo. Não, e assim, você compartilhou aqui com a gente que você faz você tá na graduação de Direito ainda. Sim. Você ainda faz uma segunda graduação, Sim. que é a de Educação Física, Sim. e agora tá estudando pra UAB. Uhum. Como é que você tá fazendo pra conseguir equilibrar todos esses prazos? Por que eu tô te perguntando isso? Porque não é todo mundo que tem o privilégio de ficar 100% com dedicação exclusiva para estudar para a UAB. Sim. Então, se você puder dar umas dicas aí de como conseguir priorizar, separar um tempo, meio que se dividir, a gente, obviamente, precisa fazer escolhas, né, de prioridade, claro. Mas se você puder trazer alguma dica nesse sentido? Olha, é claro que a gente tem que abrir mão, qualquer sonho, objetivo que a gente abre mão de algumas coisas. E tem gente, igual a doutora Vanessa falou, que não tem tempo para se dedicar. Tem gente que trabalha. Pai, tem gente que é mãe, trabalha, estuda. Então, a gente tem que saber que cada TCC também, TCC, tem a galera que... Eu ainda nem comecei. Eu tive aluno que teve que fazer TCC e estudar para a OAB ao mesmo tempo. Olha, eu falo assim, nessa questão do tempo, que a gente sabe que o tempo é muito corrido, uma dica que eu dou... É lógico que a gente tem que saber que a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas, mas a gente tem que colocar prioridades. Então, assim, minha prioridade vai ser essa. É igual a gente falou aqui, não vamos desequilibrar, deixar de fazer tudo. Mas você tem que escolher uma prioridade. Olha, agora a minha prioridade é essa e tal. Então, no meu tempo vago, que eu estiver pegando o meu telefone para ficar 2 horas rolando o feed no Instagram, eu não vou. Eu vou sentar e vou responder questões. Igual, assim, eu falei de novo, eu bato na tecla da questão, de responder questões, porque foi dica de um outro amigo meu.
E eu vejo que funcionou pra mim demais. E eu acho que, inclusive, que foi o que aconteceu no simulacro, eu cheguei lá e seguiu a mesma técnica, a mesma linha de raciocínio. Nós fomos responder o quê? Questões, Nós fizemos a AB 41. Exatamente. Porque, gente, não muda muita coisa. Vai mudar um personagem, vai mudar uma coisinha ou outra. Mas você vai lembrar. Olha, gente, eu respondi uma questão sobre isso. Então, assim, foquem. Eu não tenho tempo pra ficar lendo resumos, lendo súmulas. Foca na questão. Foca na questão. Foca na vai questão. responder a É questão. a dica número 1, A dica então, que você número daria, 1. assim, foca nas questões. Foca em responder Não a tem questão. muito tempo pra ficar lendo Isso. textos, apostilas, Isso. Vendo teoria. aulas, Exatamente. assistindo videoaulas. Responde a questão, e a gente tem essas questões até abertas, né, na internet Sim. mesmo, ou até mesmo no portal da Escola Nacional de Concurso, a gente tem essas questões também. Por quê? Porque você responde a questão, errou, você consegue ver ela comentada embaixo. Gente, isso não tem nada melhor que isso. É muito melhor, exatamente. E aí você já consegue trazer ali um aprendizado para outras questões futuras que virão. Muito bom. Você falou ainda que não chegou muito na parte das peças, né? Sim. De desenvolver essas peças, mas você já estudou quais peças do direito do trabalho tem? Ou ainda você não chegou nessa parte? Eu cheguei a dar uma olhada no geral. Eu não sei muito bem o que me espera, não, mas eu dei uma olhada. É que eu queria saber se você tem algum palpite de qual peça você acredita que vai cair. Eu não sei se eu cheguei a ver a da 41. Eu lembro que teve uma coisa que pedia um texto de férias, tinha alguma coisa assim. Eu acho que deve cair isso, ou talvez uma questão de insalubridade. Entendi. Você tá sentindo... Eu tô sentindo que deve cair alguma coisa assim, sobre férias, horas extras. Ainda mais que o pessoal que fala de jornada 6 por 1. Gente, principalmente dessa... Eu acho que vai ser uma coisa... Pode vir aí, né? Pra tentar confundir o pessoal, também acho. E... o que você está sentindo de mais diferente do seu estudo para a segunda etapa, do seu estudo para a primeira etapa? Você está sentindo que é um ritmo diferente e uma forma diferente de estudar? Sim. Eu tô agora para a segunda fase, que as questões são 3 questões abertas e depois tem a peça ainda. Eu achei que seria mais fácil. Eu tô no início, eu achei que eu teria um tempo. Eu passei a primeira fase e falei assim, não, vou ter um tempo. Vou poder respirar, né? Vou poder tirar férias. Gente, depois mas não teve, assim, tirei uns diazinhos. Sim. Mas já começou a batidão de novo. Eu tenho assistido... O que acontece? A gente tem que justificar, a gente coloca, vamos supor, nessas questões que a gente tem que responder, nós temos que colocar súmula, ou talvez jurisprudências, ou talvez artigos. E eu acho que isso tem me pegado muito, porque eu tenho estudado e eu tenho acertado tudo. Só que aí, para colocar lá para justificar, apesar que vale 0,10, a justificativa da súmula, do artigo, do que for. Você tá tendo dificuldade de encontrar rápido essas... porque eu ainda não... A verdade é que eu ainda não comecei a marcar no Vadimeco. Então, assim, eu tenho estudado, eu sei responder tudo. Mas eu tenho que começar. E isso é uma grande sacada de segunda etapa, que é você aprender a procurar as respostas dentro do Vadimeco. Não sei se você já adquiriu aquele que é específico para o direito do trabalho. Não? Tem uns que até ajudam mais, aí fica até dica se você for fazer direito do trabalho. Tem uns Vadimecos que eles vão vir com aqueles índices mais direcionados ainda, sabe? Para quem vai fazer a segunda etapa de direito do trabalho. E fica mais fácil de achar. Mas, assim, a grande sacada para você ter um aproveitamento de tempo, né? Porque segunda etapa, o tempo é valiosíssimo, valiosíssimo. Você ter um aproveitamento de tempo e encontrar facilmente as questões é essa. É você aprender a procurar. Aprender a procurar. A partir do momento que você aprende a procurar, é sucesso. É sucesso, porque... A gente tem que aproveitar do fato de que a segunda etapa ela é de consulta, né? Então, a questão é aprender a procurar. Eu acho que já ajuda muito essa questão. Só por ser de consulta, você não tem que pensar assim, nossa, eu vou ter que gravar essa súmula tal. Isso, exatamente. Procurar, já fica mais e esses índices remissivos que eles fazem, né, específicos daquela área, nossa, ajuda demais a gente, me ajudou demais. Tanto que... eu fui muito bem na minha segunda etapa. Passei de segunda, tá? Inclusive, eu tive uma reprovação, aconteceu. Por sorte, tive a repescagem de segunda etapa. Mas eu também confesso pra vocês, gente, que eu não levei a sério, tá? No momento da minha reprovação. Eu fui descansar da primeira etapa pra segunda. Só que digamos que acaba descansando demais. Eu acabei descansando demais, entendeu? E contei com a sorte. Eu contei muito assim,
espero que caia a peça tal. Aham. E assim eu fui com a fé de que ia cair a Sim. peça que eu queria, mas não caiu. Caiu uma outra. Mas e inclusive na minha vez caiu a peça de contestação. Uhum. Que Eu tenho visto que cai muito a contestação. cai muito. Acaba que o direito do trabalho, ele fica muito limitado a 3, 4 peças, eles não variam muito, né? Uhum. Esse leque de possibilidades, porque eu acredito que são peças que conseguem explorar mais o conhecimento teórico do Sim. aluno, entendeu? Porque na inicial você vai ter que saber sobre hora extra, Aham. jornada de trabalho de uma forma geral, insalubridade, enfim, eles podem explorar muitas Muito, temáticas dentro de uma peça só, por isso que eles acabam sempre abrangindo essas 3. Eu acho que você não chegou no momento ainda. Você tá torcendo pra cair alguma peça? Ou você ainda quer esperar estudar melhor essa área pra depois fazer essa oração aí íntima? Assim, eu não tenho. Não sei ainda o que eu tô pensando assim, eu quero que caia a peça tal. Porque eu tenho estudado, mas ontem eu estava estudando, inclusive, sobre o empregado doméstico, que é a lei complementar. Uhum. Então, assim, é uma coisa. Eu pensei assim, gente, podia cair uma coisa assim. Sobre o empregado doméstico, empregado porque você vai doméstico. pegar na lei complementar, é bem mais fácil você achar, já tá tudo ali. Fica tudo compilado num Tudo lugar compilado. só. Sim. Verdade. Aí, a dica que eles deram assim, se não tiver na lei complementar, você vai pra CLT. Mas normalmente tá aqui nessa lei. Então eu pensei assim, podia cair alguma coisa do empregado doméstico, que é mais fácil, a gente só entra aqui, abre. E eles gostam, às vezes, de colocar peça sobre algo bem específico. Eu lembro que na primeira vez que eu fiz a segunda etapa, era uma prova sobre bancário. Empregado, eu estudei, bancário. empregados especiais, que Isso, eles chamam, né? exatamente. Bancário, portuários, eles têm Isso. pessoa de solo, que trabalha em Minas. Uhum, Eu vi isso exatamente. Isso ontem, Caiu sobre bancário. Então, eles gostam de trabalhar com essas especificidades. Luísa, muito obrigada, viu, pela sua presença. Boa sorte. De nada, viu? obrigada. Tô torcendo aqui pela sua aprovação. E aqui, se tiver um aulão pré-segunda etapa aí da Escola Nacional de Concurso, você vai animar? Nossa, com certeza. Eu tô até torcendo pra que tenha, porque me ajudou demais, gente. Então, ó, Escola Nacional de Concurso, queremos aulão pré-segunda etapa, hein? Gente, e no simulaço, a Vanessa fez uma entrevista comigo e falou assim, daqui a pouco você vai voltar pra dar a notícia que passou. E agora aqui, ela tá vindo aqui testemunhar. Então, e você achou que contribuiu aquele momento? Contribuiu demais. Porque, igual eu falei, gente, bato na tecla e deixo a dica. Façam questões, façam questões, façam questões. E o simulaço foi justamente isso. Nós vamos resolver questões. Então que tudo. Eu fico muito feliz de ter sido aprovada na primeira etapa. Obrigada. E ano que vem, vou te entregar essa carteirinha. Vai dar bom. Parabéns, Obrigada, viu? Obrigada. Temos um presente pra você. Achei que era pra você. Obrigada por ter vindo. E é um Adorei. presente também pra te parabenizar, viu? Pela aprovação. Nossa, adorei. Obrigada. De nada. Chocolate sempre ajuda, né? Na hora de estudar. Demais, Ajuda demais. E se você está assistindo a gente, já se inscreve no canal aqui da Escola Nacional de Concursos. Segue a gente, compartilha com seu amigo que tá aqui nessa batalha, estudando para a OAB, tá bom? Curte, comenta e até a próxima!